Coloquei o dedo no leitor biométrico da porta e nada aconteceu. Tentei de novo. Nada. A luz vermelha piscando, aquele bip irritante. Pela terceira vez, com o dedo bem firme no sensor. Vermelho de novo. Deve ser defeito, pensei. Peguei a chave na bolsa, enfiei na fechadura. Girei, ou melhor, tentei girar. A chave travou, não entrava. Forcei um pouco mais, com cuidado para não quebrar. Foi quando ouvi passos do outro lado da porta. A porta se abriu. Um homem que eu nunca tinha visto na vida me olhou de cima a baixo, uns 40 e poucos anos, camisa polo azul, cara de quem acabou de acordar. "Posso ajudar?" ele perguntou. Eu pisquei. Olhei para o número na porta. 1502, meu apartamento. Cobertura, 15 andares, Vila Nova Conceição, onde eu morava fazia 23 anos. "Desculpe, mas quem é o senhor?" Consegui falar. "Sou o Paulo. Moro aqui. E a senhora é..." "Moro aqui. Moro aqui." "Como assim mora aqui? Esse apartamento é meu. Helena Ribeiro. Eu moro aqui desde 2002. O homem franziu a testa. Uma mulher apareceu atrás dele. Loira, uns 30 e poucos, roupão branco. "Paulo, o que foi?" "Essa senhora tá dizendo que mora aqui." A mulher me olhou com aquela cara de quem acha que tá lidando com uma louca. "Senhora, a gente comprou esse apartamento faz 3 semanas. Tem escritura, registro, tudo certinho. Acho que a senhora se confundiu de andar." 3 semanas. 3 semanas atrás eu tava em Gramado. Férias. Resort, café da manhã caprichado, caminhadas no frio. Voltei ontem, deixei as malas no carro, fui direto pro supermercado. E agora? "Não", falei, voz tremendo. "Não tem confusão nenhuma. Eu moro aqui. Meu nome tá na escritura, no IPTU, em tudo." "Senhora", o homem falou, aquele tom de quem tá perdendo a paciência. "A gente comprou de uma tal de Juliana Campos. Ela apresentou procuração da proprietária, a Helena Ribeiro. Tudo legal, passado em cartório." "A senhora quer que eu mostre os documentos?" "Juliana. Minha filha." Meu estômago virou. A Juliana vendeu?" "Antes de continuar, me conta nos comentários. Você está acompanhando essa história de qual cidade? E me diz, você já teve alguém da família que te traiu de um jeito que você nunca imaginou?" Peguei o celular com as mãos tremendo. Liguei para Juliana. Chamou, chamou, chamou. "Alô?" A voz dela irritada. Barulho de criança chorando no fundo. "Juliana, o que você fez?" "Oi, mãe. Chegou de viagem?" "Juliana, tem um casal estranho no meu apartamento dizendo que compraram ele de você." Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro. "Ah, é. Esqueci de te avisar. Esqueci de te avisar." "Como assim esqueci de avisar?" "Mãe, não grita. Olha, era necessário, tá? A gente estava afundado em dívida. O Marcelo perdeu muito dinheiro e... Bom, a senhora tinha aquela procuração antiga, lembra? Para emergências? Então usei ela para vender o apartamento." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. "Juliana, aquela procuração era para caso eu tivesse um AVC, uma emergência médica, para você poder pagar minhas contas." "Bom, tecnicamente era válida para venda também." Conversei com um advogado. "Que advogado?" "Um conhecido do Marcelo." Um conhecido do Marcelo, o marido dela. O vagabundo que não trabalha direito faz 5 anos. "Juliana, você vendeu minha casa, sem me avisar, enquanto eu estava de férias." "Mãe, para de drama. A senhora tem dinheiro. Compra outro apartamento. Aluga alguma coisa. Sei lá." "Drama? Você acha que isso é drama?" "Olha, não tenho tempo para isso agora. A Luísa tá com febre, o Pedro tá impossível. A gente conversa depois." E ela desligou na minha cara. Fiquei ali parada, celular na mão, olhando para aquele casal de estranhos na porta do meu apartamento. "Senhora", a mulher falou, mais suave agora. "A senhora tá bem? Quer sentar? Quer água?" Eu queria chorar, queria gritar, queria acordar e descobrir que tudo era pesadelo. Mas eu não fiz nada disso, porque sabe o que é?
Eu trabalhei 42 anos no departamento jurídico do escritório Andrade em Associados. 42 anos lidando com contratos, procurações, escrituras, fraudes. E se tinha uma coisa que eu sabia, era exatamente o que fazer agora. Não, obrigada, respondi. Mas eu vou precisar de uma cópia da escritura de vocês e o nome do tabelião. O homem hesitou. Por quê? Porque minha filha cometeu um crime. E vocês, infelizmente, foram vítimas dela também. Desci para o térreo. O porteiro, seu Valdomiro, me viu e abriu um sorriso. Dona Helena, voltou de viagem? Como foi? Foi ótimo, seu Valdomiro. Me diz uma coisa, tem gente nova morando no meu apartamento? Ele ficou sem graça. Ah, tem sim. Faz umas 3 semanas. Sua filha veio aqui, apresentou os documentos, disse que a senhora tinha vendido e ido morar no interior. E você acreditou? Dona Helena, ela tinha tudo. Procuração, escritura nova, chaves novas. Eu não podia barrar. Respirei fundo. Não era culpa dele. Tudo bem, seu Valdomiro. Não foi culpa sua. Voltei para o carro. Um Corolla 2019, prata, 98 mil barrels quando comprei. Entrei. Tranquei as portas. E aí sim, sozinha, eu deixei as lágrimas saírem. Chorei. Chorei de raiva, de choque, de traição. Minha única filha, a menina que eu criei sozinha depois que o pai dela morreu. A menina que eu paguei escola particular, 2.400 horas por mês durante 12 anos. Faculdade de Publicidade na Mackenzie, 4.800 horas por mês durante 4 anos. Casamento, 85 mil que eu paguei porque o sonho dela era casar na igreja matriz. E ela me roubou. Não foi venda. Foi roubo. Limpei as lágrimas. Peguei o celular. Liguei para o único hotel que eu conhecia perto dali. Flat nos Jardins, 380 a diária. Boa tarde, Flat Paulista. Em que posso ajudar? Preciso de um quarto. Hoje. Por tempo indeterminado. Claro. Por quanto tempo a senhora pretende ficar? Ainda não sei. Mas aceita pagamento mensal? Sim, senhora. 8.500 horas por mês, tudo incluso. Perfeito. Chego em 1 hora. Desliguei. 8.500 horas por mês. Dava para pagar. Minha aposentadoria do INSS era 6.400 horas. Mais a aposentadoria privada do escritório, 11.200 horas. Total, 17.600 líquidos por mês. Sobrava 9.100 horas depois do flat. Dava para viver? Dava. Dava para manter meu padrão? Não. Mas não era sobre dinheiro. Era sobre justiça. Dirigi até o flat. Fiz check-in. O quarto era pequeno. Cama de casal, banheiro minúsculo, janela com vista para outro prédio. Nada a ver com minha cobertura de 280 metros quadrados. 3 suítes, varanda gourmet, vista para o parque. Deixei a mala no chão. Sentei na cama e comecei a pensar. A Juliana tinha usado a procuração. Aquela procuração que eu fiz fazia 8 anos, em 2017, quando tive um susto de saúde e quis deixar tudo organizado caso acontecesse algo comigo. Mas aquela procuração era específica. Dizia, para fins de gestão médica, pagamento de contas e manutenção patrimonial em caso de incapacidade da outorgante. Venda de imóvel. Não entrava nisso, a não ser que... Peguei meu notebook, acessei meu e-mail, procurei procuração nas mensagens antigas. Achei. Lá estava, o PDF que o tabelião tinha me mandado em 2017. Abri, li cada linha e quase caí da cama. Tinha uma cláusula no final, em letras miúdas. Fica facultado à procuradora a venda de bens imóveis em situações de emergência financeira comprovada da outorgante. Eu não lembrava daquela cláusula. Juro que não lembrava. Mas ela estava lá, com minha assinatura embaixo. Ou era minha assinatura. Peguei uma lupa que tinha na gaveta do criado mudo. Dei zoom no PDF. Olhei para a assinatura. Helena M. Ribeiro. Minha assinatura sempre foi firme. Linha reta. Letra cursiva impecável. 40 anos assinando documentos, você cria um padrão. Mas aquela assinatura tinha um tremor. Sutil, mas tinha. No M do meio, uma leve ondulação que eu nunca fazia.
Porque em 2017 eu tinha 64 anos, mão firme, vista boa, zero tremor. Aquela assinatura não era minha, era falsa. Senti uma adrenalina subir, porque se a assinatura era falsa, a procuração era falsa, e se a procuração era falsa, a venda era nula. Peguei o celular, liguei para o Dr. Roberto Guimarães, advogado criminalista. Trabalhamos juntos no Andrade em Associados durante 20 anos. Ele se aposentou fazia 5, mas a gente ainda se falava. Helena, que surpresa! Como vai? Roberto, preciso de você. Urgente. O tom da minha voz deve ter deixado claro que não era social. O que aconteceu? Contei. Tudo. As férias, a volta, o casal estranho, a Juliana, a procuração, a assinatura falsa. Ele ficou em silêncio quando terminei. Helena, você está dizendo que sua filha forjou uma procuração para vender sua casa? Tô. Meu Deus. Eu sei. Você tem a procuração original? Tenho, no meu cofre. Quer dizer, tinha, no cofre do apartamento, que agora tem gente morando. E você tem cópia digital? Tenho, acabei de ver. A assinatura é falsa, Roberto, tenho certeza. Você precisa de um perito grafotécnico, e rápido. Pode indicar alguém? Posso. Vou te mandar o contato agora. E Helena, isso vai ser feio, muito feio. Você está preparada para processar sua filha? Pensei. Pensei na Juliana bebê, Juliana criança, Juliana adolescente dizendo "te amo, mãe" antes de dormir. E pensei na Juliana adulta dizendo "para de drama" e desligando na minha cara. Tô, respondi. Então vamos começar. Nos 2 dias seguintes, segunda e terça-feira, 14 e 15 de janeiro, eu montei meu caso. Roberto me passou 3 contatos. 1. Dr. Augusto Lemes, perito grafotécnico, 8.500 pelo laudo completo. 2. Doutora Márcia Fonseca, investigadora particular, 12.000 reais por mês. 3. Ele mesmo, advogado criminalista. 45.000 reais de honorários iniciais, plais, 15% de êxito, total imediato, 65.500 reais. Eu tinha 340.000 reais na poupança, fruto de décadas de trabalho, economia e uma indenização de 180.000 reais quando me aposentei. Paguei tudo, porque não era sobre dinheiro, era sobre dignidade. O Dr. Augusto veio no flat na terça à tarde. Homem sério, uns 60 anos, maleta de couro. Dona Helena, vou precisar de 3 coisas. A procuração original, amostras da sua assinatura verdadeira em diferentes épocas e a escritura de venda. A procuração original está no apartamento, com eles. A senhora consegue acesso? Pensei. Consigo. Vou pedir para o casal. E foi o que fiz. Liguei para o interfone do apartamento. A mulher atendeu. Alô? Oi, é a Helena. Desculpa incomodar de novo. Eu esqueci alguns documentos importantes no cofre do apartamento. Será que eu poderia pegar? Silêncio. Depois, que tipo de documentos? Procuração, escritura antiga, RG, essas coisas. Tá tudo numa pasta amarela dentro do cofre do closet da suíte master. A senhora sabe a senha? Sei. 170254, aniversário do meu falecido marido. Mais silêncio. Tá bom. Pode vir amanhã de manhã, 10 horas? Obrigada, muito obrigada mesmo. Quarta-feira, 16 de janeiro, 10 da manhã, voltei ao prédio. O casal me recebeu. Foram gentis. Acho que estavam com pena. O cofre está aberto, a mulher disse. A senha funcionou. Fui até o closet, meu closet, onde as minhas roupas ficavam penduradas por 23 anos. Agora tinha roupas deles. Abri o cofre. Lá dentro, pasta amarela, igualzinho eu tinha dito. Tirei a procuração original, coloquei na bolsa. Obrigada, falei para eles. A senhora vai conseguir resolver isso? O homem perguntou. Vou, respondi. E quando resolver, vocês vão ter que sair. Mas vou fazer o possível para vocês serem ressarcidos. Vocês foram enganados também. Voltei para o flat. O Dr. Augusto já estava me esperando na recepção. Subimos para o quarto. Ele abriu a maleta, tirou lupa, lâmpadas especiais, câmera de alta resolução, pegou a procuração, analisou, fotografou, mediu ângulos. 2 horas depois, ele olhou para mim. Dona Helena, essa assinatura é falsa. Tenho certeza?
Certeza absoluta. Olhas aqui. Ele mostrou na lupa. A senhora vê essas ondulações? São típicas de decalque. Alguém colocou papel carbono sobre uma assinatura verdadeira sua, contornou com pressão e depois repassou na procuração. Decalque. Sim. E veja. Tem resíduos microscópicos de grafite aqui e ali. Não visível a olho nu, mas no laboratório vai aparecer tudo. Quanto tempo para o laudo completo? 3 dias úteis. Na segunda que vem, 20 de janeiro, a senhora tem o documento. Ele foi embora. E eu fiquei ali, sozinha, olhando pela janela. Minha filha tinha planejado isso. Não foi impulso. Não foi desespero de última hora. Ela comprou papel carbono, pegou uma assinatura minha antiga, treinou, decalcou, forjou, premeditação, peguei o celular, entrei no Mercado Livre, pesquisei no histórico de compras dela. Eu tinha a senha porque ajudava ela a comprar coisas para os netos. E lá estava. Pedido de 23 de novembro de 2024. Papel carbono profissional. Pacote com 50 folhas. R$ 28,90. Data de entrega, 28 de novembro. 2 meses antes da venda. Salvei o print. Mais prova. Quinta-feira, 17 de janeiro, a doutora Márcia Fonseca veio me ver. Mulher determinada, uns 50 anos, cabelo curto, olhar de quem já viu de tudo. Dona Helena, vou precisar de acesso às suas contas bancárias, extratos e autorização para investigar as contas da sua filha e do genro. Pode investigar. Eu autorizo tudo. A senhora suspeita de mais alguma coisa além da venda do apartamento? Pensei. Suspeito. Eu tinha uma poupança conjunta com a Juliana. R$ 180 mil. Era para os estudos dos meus netos. Ela tinha acesso. Quero saber se mexeram. A doutora Márcia anotou. Vou verificar. Mais alguma coisa? Quero saber onde o Marcelo está metido. Dívidas, jogos, o que for. Entendido. Ela foi embora. E eu esperei. Sexta-feira, 18 de janeiro, nada aconteceu. Sábado, 19, também não. Domingo, 20, nada. Foram os 3 dias mais longos da minha vida. Eu ficava no quarto do flat, olhando para o teto, pensando. Pensando em como a Juliana tinha ficado assim. Ela nem sempre foi má, sabe? Quando criança, era doce, carinhosa, me abraçava antes de dormir. Dizia que quando crescesse ia cuidar de mim. O que aconteceu? O Marcelo. Foi o Marcelo. Eles se conheceram na faculdade. Ele era bonito, charmoso, cheio de planos. Ia abrir uma agência de marketing. Ia ganhar muito dinheiro. Ia dar uma vida ótima para ela. Eu desconfiei desde o começo. Mas a Juliana estava apaixonada. E quem sou eu para ficar no caminho do amor da minha filha, né? Eles casaram em 2010. Eu paguei o casamento. 85 mil. Igreja, festa, lua de mel em Cancún. Nos primeiros anos foi bom. O Marcelo até trabalhava. A agência deles deu certo por um tempo. Eles tinham dinheiro. Mas em 2018 começou a cair. Clientes sumindo, contratos não renovados. E o Marcelo começou a ficar estranho, nervoso, sempre no celular. A Juliana vinha pedir dinheiro. Mãe, é só até a gente se estabilizar. E eu dava. 5 mil reais aqui, 8 mil reais ali. Em 2020, eles venderam a casa deles. Foram morar num apartamento alugado, menor. É temporário, mãe. Em 2022, a Juliana me pediu 50 mil reais para quitar umas dívidas. Eu dei. E agora, em 2025, agora ela tinha vendido minha casa. E você? Você também já ajudou alguém da família tantas vezes que perdeu a conta? E mesmo assim foi apunhalado pelas costas? Segunda-feira, 21 de janeiro, 9 da manhã, o Dr. Augusto me enviou o laudo por e-mail. Baixei. Abri. Li. Laudo técnico de análise grafotécnica. Perito. Doutor Augusto Lemes. CRP. 45.892. Objeto. Procuração pública lavrada no 3º Tabelionato de Notas de São Paulo, em 14/12/2024. Conclusão: a assinatura atribuída a Helena Maria Ribeiro presente no documento analisado não é autêntica. Trata-se de falsificação por meio de decalque, conforme evidenciado por 1.
presença de ondulações incompatíveis com o padrão caligráfico da signatária verdadeira. 2. Resíduos microscópicos de grafite detectados em análise espectral. 3. Pressão irregular da caneta, típica de contorno sobre molde 4. Ausência de características dinâmicas próprias da escrita natural da signatária. Classificação: falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal. Grau de certeza: 99,7%. São Paulo, 21 de janeiro de 2025. Dr. Augusto Lemes, perito. Grafotécnico judicial imprimi. Coloquei numa pasta. Mais uma arma. Terça-feira, 22 de janeiro, a doutora Márcia me ligou. Dona Helena, preciso que a senhora sente. O que eu descobri é pesado. Pode falar. A poupança conjunta da senhora com a Juliana, 180 mil, foi zerada em novembro de 2024. Fechei os olhos. Ela tirou tudo. Tudo. E tem mais. Eu rastreei o Marcelo. Ele tá devendo 847 mil. 847 mil? Isso. Para casas de apostas online. Bet365, Sporting Bet, umas 5 plataformas. E mais 230 mil hatters para agiotas. Tenho os extratos aqui. Ele apostava todo dia, às vezes 15 mil hatters numa única aposta. Meu Deus! E a Juliana sabia? Sabia. Tem mensagens dela no WhatsApp dele cobrando, brigando. Ela descobriu em outubro. E em novembro, ela começou a planejar a venda do apartamento da senhora. Silêncio. Dona Helena? Tô aqui. Tem mais uma coisa. A escritura de venda. O valor foi 2.000 mil reais. Meu apartamento valia 3.800 mil reais. Fácil. Eles venderam por 2.000 mil reais. Prejuízo de 1.700 mil reais. E onde está esse dinheiro? 847 mil reais. Pagaram as dívidas do Marcelo. 180 mil reais tinham saído da poupança antes. 250 mil reais foram transferidos para uma conta nas Ilhas Cayman. Offshore, provavelmente do Marcelo. E o resto sumiu. Provavelmente cash, agiota, mais aposta. Respirei fundo. Doutora Márcia, eu preciso de tudo isso documentado. Tudo. Já tá. Vou mandar por e-mail e entregar cópia física amanhã. Desliguei. E sabe o que eu senti? Não foi raiva. Foi frieza. Uma frieza que eu nunca senti antes. Porque agora não era só sobre o apartamento. Era sobre tudo. A Juliana não tinha roubado só minha casa. Tinha roubado a poupança dos netos dela. Tinha usado meu nome para sustentar o vício do marido. Tinha me deixado, literalmente, sem teto. E achava que eu ia aceitar quieta. Quarta-feira, 23 de janeiro, fui ao escritório do Dr. Roberto. Coloquei tudo na mesa dele. Laudo grafotécnico. Relatório da investigadora. Prints das compras de papel carbono. Extratos bancários. Tudo. Ele leu, devagar, anotando. Quando terminou, tirou os óculos. Limpou. Colocou de volta. Helena, com isso aqui eu processo ela por 1. Falsidade ideológica. Artigo 299 do CP, 1 a 5 anos. 2. Estelionato. Artigo 171 do CP, 1 a 5 anos. 3. Apropriação indébita. Artigo 168 do CP, 1 a 4 anos. 4. E o mais grave, crime contra o idoso. Lei 10.741 a 2003. Pena aumentada em até 1/3. Somando tudo, ela pode pegar de 5 a 12 anos de prisão. E não é pena alternativa, é prisão. E o Marcelo, coautor, mesma pena. E o apartamento? Com a anulação da venda, ele volta para você. O casal que comprou vai ter que sair, mas podem processar a Juliana para reaver o dinheiro deles. Quando a gente entra com o processo? Amanhã, quinta-feira, eu protocolo na delegacia e no fórum ao mesmo tempo. Assenti. Helena, ele segurou minha mão. Tem certeza? Depois que entrar não tem volta. Sua filha vai ser presa. Olhei nos olhos dele. Certeza absoluta. Ele acenou. Então vamos. Quinta-feira, 24 de janeiro, às 14h30, o Dr. Roberto protocolou. Boletim de ocorrência na Teira Delegacia de Polícia. Ação penal no Fórum Criminal da Barra Funda. Pedido de bloqueio de bens da Juliana e do Marcelo. Pedido de anulação da escritura de venda.
E às 16h47, 2 policiais civis bateram na porta da casa da Juliana. Eu sei porque ela me ligou. Às 16h52, chorando. Mãe, a polícia tá aqui. O que você fez? Fiz justiça, Juliana. Você me denunciou? Sua própria filha? Você vendeu minha casa e roubou a poupança dos seus filhos. O que você esperava? Eu fiz porque a gente estava afundado. O Marcelo ia ser morto. Não era problema meu. Silêncio. Depois, a voz dela, baixa, perigosa. Eu sou sua filha. Você me botou na cadeia. Nunca vou te perdoar. O sentimento é recíproco. Desliguei e bloqueei o número. A Juliana foi presa na sexta-feira, 25 de janeiro, às 8 da manhã. Prisão temporária. 30 dias. Delegacia da Mulher Adaptada, porque ela estava amamentando... Não, espera. A Luísa já tinha 3 anos, o Pedro, 5. Ela não amamentava mais, então foi para carceragem comum mesmo. Eu soube pelo Dr. Roberto. Helena, a Juliana está detida. O juiz decretou prisão temporária para garantir a investigação. Ela pode responder em liberdade depois, mas por enquanto ela está presa. Isso. Desliguei. E você sabe o que eu senti? Nada, absolutamente nada. Nem culpa, nem pena, nem tristeza. Só um vazio gelado. No sábado, 26 de janeiro, o Marcelo me ligou. De um número que eu não conhecia. Atendi sem pensar. Alô? Helena! A voz dele desesperada. Você tem que tirar a Juliana de lá. Ela tá passando mal, chorando. Os policiais disseram que... Marcelo, você tem 30 segundos antes eu desligar. As crianças estão perguntando pela mãe. A Luísa tá chorando todo dia. O Pedro nem tá comendo. Então cuida deles. Você é o pai. Como é que eu vou cuidar? Eu não sei fazer comida, não sei. Aprende. YouTube tá cheio de tutorial. Helena, pelo amor de Deus, ela é sua filha, são seus netos. Você vai deixar uma família se destruir por causa de dinheiro? Respirei fundo. Marcelo, escuta bem, eu passei a vida inteira construindo o que eu tinha. Trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo quando a Juliana era pequena. Acordava às 5 da manhã, dormia meia-noite. Comi miojo durante anos para poder pagar escola boa para ela. Enquanto o pai dela agonizava de câncer, eu estava no hospital de dia e no escritório de noite porque alguém tinha que pagar as contas. Minha voz estava tremendo agora. E sabe o que eu ganhei em troca? Uma filha que me roubou, que falsificou minha assinatura, que vendeu minha casa enquanto eu estava de férias, que pegou a poupança que era para os filhos dela e deu para o marido viciado jogar fora. Então não, Marcelo. Não é por causa de dinheiro. É por causa de dignidade. Mas as crianças têm pai, você, e têm avó, eu. Mas a mãe deles escolheu cometer um crime. Agora ela aguenta as consequências. Helena. E Marcelo, a polícia já te investigou? Porque você é coautor. Você sabia de tudo. Você gastou o dinheiro. Então se prepara, você é o próximo. Desliguei e bloqueei aquele número também. Domingo 27 de janeiro fui visitar o apartamento. Marquei com o casal, Paulo e Cláudia, agora eu sabia os nomes, para buscar o restante dos meus documentos. Cheguei às 10 da manhã. Eles abriram a porta constrangidos. Dona Helena, a gente viu no jornal, sobre sua filha. Viram. A gente sente muito. Não precisam sentir. Vocês foram enganados também. Entrei. O apartamento estava diferente. Móveis novos, quadros novos, cheiro diferente, mas ainda era meu apartamento. As paredes que eu pintei de cinza pérola da Quatrus. 200, o serviço em 2019. O piso de porcelanato que eu instalei, R$18.500 em 2020. A churrasqueira da varanda que eu reformei, $12.800 em 2021. Cada centímetro daquele lugar tinha meu suor. A senhora quer sentar? Café? A Cláudia ofereceu. Não, obrigada. Só vim buscar os documentos mesmo. Fui até o escritório, meu antigo escritório. Agora era quarto de hóspedes deles. Abri a gaveta da escrivaninha. Ainda tinham papéis meus.
Certidões, diplomas, certificados, peguei tudo. Coloquei numa caixa. Dona Helena! O Paulo chamou na porta. Quando a senhora acha que vai resolver isso? Judicialmente? Rápido! O advogado disse que em 60 dias a gente tem a primeira audiência. E a gente? O que vai acontecer com a gente? Olhei para ele. Homem jovem, uns 42 anos, ela, 38, casal trabalhador. Provavelmente juntaram anos para comprar um apartamento e foram enganados pela minha filha. Vocês vão ter que sair quando a venda for anulada, mas eu vou testemunhar a favor de vocês no processo contra a Juliana, para vocês receberem o dinheiro de volta. E se ela não tiver dinheiro para devolver? Aí vocês penhoram os bens dela, carro, móveis, o que tiver. Ele engoliu seco. Terminei de pegar os documentos. 3 caixas no total. Coloquei no carro. Antes de sair, olhei para trás, pro prédio. Meu prédio. 23 anos morando ali. 23 anos subindo aquele elevador. 23 anos acordando com vista pro parque. E agora? Agora eu morava num flat de 35 metros quadrados. Mas ia voltar. Ia recuperar o que era meu. Segunda-feira, 28 de janeiro, fui chamada para depor na delegacia. A delegada, doutora Patrícia Moura, uns 50 anos, olhar sério, me recebeu numa sala pequena. Dona Helena, obrigada por vir. Vou precisar do seu depoimento formal sobre os fatos. Claro, ela ligou um gravador. Pode começar. Conte tudo desde o início. E eu contei. As férias em Gramado, o retorno, a biometria que não funcionava, o casal estranho, a ligação para Juliana, a descoberta da venda, a procuração falsa, os 180 mil reais roubados da poupança, as dívidas do Marcelo com apostas, tudo. Levou 2 horas. Quando terminei, a delegada desligou o gravador. Dona Helena, eu trabalho há 26 anos na polícia. Já vi muita sacanagem. Mas isso é de um nível de crueldade que choca até a mim. Pois é. A senhora tem filhos? Tenho. Uma filha, que tá presa. Ela acenou pensativa. E a senhora? A senhora não sente vontade de desistir? De perdoar? Afinal, são seus netos também. Olhei para ela. Doutora Patrícia, me responde uma coisa. Se fosse a senhora, se a sua filha tivesse feito isso, a senhora perdoava? Ela ficou em silêncio. Depois, baixinho. Não perdoava. Então, saí da delegacia 12:15. No caminho pro flat, parei num restaurante. Prato feito, 38 reais. Arroz, feijão, bife, salada. Comi sozinha, olhando pela janela, vendo gente passar. E pensei, será que eu tô sendo muito dura? Será que uma mãe de verdade não perdoaria? Peguei o celular. Entrei no Instagram da Juliana. Perfil público. A última foto era de 3 semanas atrás. Ela, o Marcelo e as crianças num restaurante japonês. Sorrindo. Legenda. Família é tudo. Aquele restaurante eu conhecia. Temaqueria no Itaim. 220 por pessoa, fácil. Eles tinham ido lá enquanto planejavam me roubar. Sorrindo, tirando foto, fingindo felicidade. Bloqueei o Instagram dela também. Terça-feira, 29 de janeiro, a doutora Márcia me ligou. Dona Helena, descobri mais uma coisa. Grave. Pode falar. O Marcelo não tá só devendo para casas de aposta. Ele deve 230 mil para um agiota. E esse agiota é ligado ao PCC. Meu estômago gelou. PCC? Comando? Sim, eu tenho as conversas. O agiota ameaçou a família dele. Disse que ia buscar se não pagasse até dezembro. E eles pagaram? Pagaram, com parte do dinheiro da venda do seu apartamento. Silêncio. Dona Helena, isso muda tudo, porque agora a gente pode alegar coação, que a Juliana fez porque estava sendo ameaçada. Mas ela não estava sendo ameaçada. O Marcelo estava, por dívidas que ele fez. Sim, mas juridicamente? Não. Doutora Márcia, não vamos usar isso como atenuante. Ela teve escolhas. Podia ter me contado. Podia ter ido na polícia. Podia ter se divorciado dele. Ela escolheu me roubar. Entendo. Só queria que a senhora soubesse.
Obrigada, mas não muda nada. Desliguei. E fiquei pensando. O Marcelo estava sendo ameaçado de morte. Tá. Isso justificava roubar a sogra? Não. Quarta-feira, 30 de janeiro, o Dr. Roberto me chamou no escritório dele. Helena, tenho novidades, boas e ruins. Começa pelas ruins. A defesa da Juliana conseguiu habeas corpus. Ela vai sair da prisão temporária amanhã. Senti uma pontada de... De quê? Raiva? Frustração? E a boa? O processo tá andando rápido. Primeira audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 24 de fevereiro. Daqui a 25 dias. Tão rápido? É crime contra idoso. Tem prioridade na tramitação. E com as provas que a gente tem, o juiz quer resolver logo. E o apartamento? Tem uma audiência de liminar dia 10 de fevereiro. Se ganharmos, a venda é suspensa imediatamente e você pode voltar enquanto aguarda o julgamento final. E se perdermos? Não vamos perder. Helena, a gente tem tudo. Laudo grafotécnico, testemunhas, investigação, documentos. É impossível perder. Eu queria acreditar. Mas 42 anos trabalhando com justiça me ensinaram. Nada é impossível. Quinta-feira, 31 de janeiro, a Juliana saiu da cadeia. Não me ligou. Não mandou mensagem. Nada. Sexta-feira, 1º de fevereiro, eu decidi fazer uma coisa que estava evitando. Fui ver meus netos. Liguei para o Marcelo. Ele atendeu. Helena, quero ver a Luísa e o Pedro. Silêncio. A Juliana não vai gostar. Não tô pedindo permissão para Juliana. Tô avisando você. Sábado, 10 da manhã, no Parque Ibirapuera, portão 3. Se não levarem, eu peço judicialmente. Tá bem. Sábado, 2 de fevereiro, 10 da manhã, esperei no portão do parque. Clima abafado, 28 graus, céu nublado. Às 10h15, vi o Marcelo chegando, sozinho, com a Luísa e o Pedro. A Juliana não veio. Vovó! A Luísa gritou, correndo para mim. Peguei ela no colo. 3 anos, cabelo cacheado, olhos claros. Oi, minha linda, que saudade! O Pedro veio mais devagar. 5 anos, sério para a idade. Oi, vovó. Oi, meu amor. Dei um abraço nele. O Marcelo ficou de longe, mãos nos bolsos. Vocês podem ficar com ela 2 horas, ele disse. Mas não pode sair do parque. Tá bom. Ele foi embora. Passei 2 horas com meus netos. Compramos picolé, 12 ares cada. Andamos de pedalinho no lago, 40 balhas por meia hora. Eles me contaram sobre a escola, os amigos, os desenhos preferidos. A Luísa perguntou. Vovó, por que você não mora mais na casa grande? Meu coração apertou. Porque a vovó precisou sair, meu amor. A mamãe disse que você tá brava com ela. Tô. Por quê? Como explicar para uma criança de 3 anos que a mãe dela é uma criminosa? Porque ela fez uma coisa muito feia comigo. Mas não tem nada a ver com vocês, tá? Eu amo vocês do mesmo jeito. Você volta para Casa Grande? Vou. Em breve. E você? Já teve que explicar para uma criança que o pai ou a mãe dela fez algo terrível? Como faz isso sem destruir a imagem que elas têm? 12:00, o Marcelo voltou para buscar eles. Tchau, vovó, a Luísa acenou. Tchau, meus amores. Semana que vem a gente se vê de novo, tá? Eles foram embora, e eu fiquei ali, sozinha no parque, olhando para eles indo embora. Chorei. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu chorei. Porque aquelas crianças não tinham culpa de nada. E iam crescer sabendo que a mãe delas era uma ladra e a avó que botou ela na cadeia. Como fica isso na cabeça de uma criança? Mas, ao mesmo tempo, o que eu poderia fazer? Deixar passar? Fingir que não aconteceu? Não podia. Segunda-feira, 4 de fevereiro, voltei para o Dr. Roberto. Quero adicionar uma coisa no processo. O quê? Quero que a Juliana seja obrigada a devolver os 180 mil reais da poupança das crianças, com correção e juros, tudo numa conta bloqueada para elas, que só pode ser acessada quando completarem 18 anos. Posso fazer isso. Vou pedir como dano moral e indenização. Faz. Terça-feira, 5 de fevereiro, a Juliana me mandou uma carta.
Não por WhatsApp, não por e-mail. Uma carta, pelos correios, manuscrita. Abri, li. Mãe, eu sei que a senhora não quer falar comigo. E eu entendo, eu fiz uma coisa horrível, mas eu preciso que a senhora saiba. Eu não fiz por maldade, eu fiz por desespero. O Marcelo estava devendo pra gente perigosa. Eles ameaçaram minhas filhas, mãe. Disseram que iam buscar a Luísa na escola se a gente não pagasse. Eu entrei em pânico. Eu não sabia o que fazer. Pensei em contar para a senhora, mas eu tinha vergonha. A senhora sempre falou mal do Marcelo. Ia dizer, eu avisei. E eu não aguentava ouvir isso. Então eu pensei, a senhora tem dinheiro. A senhora tem o apartamento. Se eu vendesse e pagasse as dívidas, a gente se salvava. E depois, quando a gente se estabilizasse, eu comprava outro apartamento para a senhora. Melhor até. Eu não queria roubar. Eu queria pegar emprestado. Mas deu tudo errado. E agora eu perdi tudo. Meu marido tá falido. Minhas filhas tão confusas. E a senhora me odeia. Eu mereço. Eu sei que mereço. Mas eu queria que a senhora soubesse que eu não sou um monstro. Sou só uma mãe desesperada que fez a escolha errada. Me perdoa, mãe. Por favor. Juliana. Li 3 vezes. Rasguei. Joguei no lixo. Por que não? Não era desespero. Era crime. Ela tinha escolhas. Muitas. Podia ter ido na polícia denunciar as ameaças. Podia ter pedido divórcio e proteção judicial. Podia ter me contado e a gente resolvia juntas. Mas não. Ela escolheu me roubar. Em segredo. Enquanto eu estava de férias. Isso não é desespero. É traição. Quarta-feira, 6 de fevereiro, fui no banco. Precisava reorganizar minha vida financeira. Saldo atual, R$ 274.500, 340 mil reais originais, menos 65.500 gastos, com advogado, perito e investigação. Gastos mensais atuais. Flat, 8. 500, mercado, 800 reais, restaurantes, 600 reais, transporte, Uber, 450, remédios, 380, academia, 250, extras, 520 total mensal, 11.500 reais renda mensal, 17.600 aposentadorias. Sobra, 6.100 reais dava para viver. Mas por quanto tempo? Se o processo demorasse 1 ano, eu gastaria 138 mil só de flat. Minha reserva financeira ia minguar. Mas não tinha jeito, era temporário. Logo eu voltava pro apartamento. Quinta-feira, 7 de fevereiro, o Dr. Roberto me ligou. Helena, a defesa da Juliana, entrou com um pedido de conciliação. Conciliação? Sim. Eles querem fazer um acordo. Evitar o julgamento. Que tipo de acordo? A Juliana devolve o apartamento para você, paga uma indenização de 100 mil reais e você retira a queixa criminal. Fiz as contas rápido. 100 mil reais mais o apartamento que já era meu? Não. Helena. Não, Roberto. Ela não roubou só o apartamento. Roubou a poupança das crianças. Vendeu minha casa por 1.700 mil reais abaixo do valor real. Falsificou minha assinatura. E acha que 100 mil reais resolvem? Não. Então você quer ir a julgamento? Quero. E quero que ela seja condenada, criminalmente, com tudo que tem direito. Entendido. Sexta-feira, 8 de fevereiro, recebi uma ligação inesperada. Número que eu não conhecia. Atendi. Alô? Dona Helena? Aqui é a doutora Verônica Santos, advogada do casal que comprou seu apartamento, Paulo e Cláudia. Oi. A gente está entrando com ação contra a Juliana também. Para reaver o dinheiro da compra, 2.100 mil reais. E queríamos saber se a senhora toparia testemunhar. Claro, sem problema. Obrigada. E a gente sente muito pelo que aconteceu. A gente comprou de boa fé, a senhora sabe, né? Eu sei, vocês foram vítimas também. É, mas agora a gente vai perder o apartamento e o dinheiro se ela não devolver. Ela não tem dinheiro, doutora Verônica. Gastou tudo pagando dívida do marido. A gente sabe, por isso vamos penhorar os bens deles. Carro, móveis, tudo. Façam. Desliguei e pensei. A Juliana criou um efeito dominó. Não afundou só ela. Afundou um casal inocente também.
Sábado, 9 de fevereiro, véspera da audiência da liminar, fui na igreja. Eu não sou religiosa. Nunca fui muito de ir na missa. Mas naquele dia, sei lá, precisava de um lugar quieto para pensar. Sentei num banco lá no fundo, igreja vazia, silêncio pesado, e rezei, não para Deus perdoar a Juliana. Rezei para eu ter forças para continuar. Porque estava difícil, sabe? Tava difícil acordar todo dia sabendo que minha filha me odiava. Tava difícil ver meus netos e saber que eles iam crescer achando que eu sou a vilã. Tava difícil continuar firme quando todo mundo, Marcelo, a Juliana, até alguns conhecidos, me olhava como se eu fosse a malvada por botar a própria filha na cadeia. Mas ao mesmo tempo, eu não podia desistir. Porque se eu desistisse, a mensagem era: pode me roubar, pode me trair, que eu vou perdoar porque somos família. E não era assim que funcionava. Segunda-feira, 10 de fevereiro, 10 da manhã, audiência de liminar no Fórum Cível. Juiz Dr. Márcio Teixeira, uns 60 anos, cabelo grisalho. De um lado, eu e o Dr. Roberto. Do outro, a Juliana, o advogado dela, Dr. Henrique Lopes, e o casal Paulo e Cláudia com a advogada deles. A Juliana me olhou quando entrei. Olhar duro, cheio de raiva. Eu não desviei. Olhei de volta. O juiz começou. Bom, estamos aqui para analisar o pedido de liminar da autora, Helena Maria Ribeiro, para anulação da escritura de venda do imóvel localizado na Rua Funchal, 1502, Vila Nova Conceição. A autora alega falsificação de assinatura na procuração utilizada para a venda. A ré, Juliana Ribeiro Campos, alega que a procuração era válida e que agiu dentro dos poderes outorgados. Vamos aos documentos. O doutor Roberto apresentou laudo grafotécnico, assinatura falsa, procuração original, sem a cláusula de venda, comprovante de compra do papel carbono, depoimentos. O doutor Henrique, advogado da Juliana, tentou contra-argumentar. Meritíssimo, a procuradora agiu de boa fé. A procuração constava no sistema do cartório como válida. Ela não sabia que havia irregularidade. O juiz o interrompeu. Doutor Henrique, o laudo grafotécnico é conclusivo. A assinatura é falsa. E há provas materiais de premeditação, como a compra de material específico para falsificação. Não há boa-fé aqui. Virou para Juliana. Senhora Juliana, a senhora tem algo a dizer? Ela levantou. Voz trêmula. Meritíssimo, eu fiz o que fiz porque minha família estava sendo ameaçada. Meu marido devia para pessoas perigosas. Eles iam matar a gente. E a senhora procurou a polícia? Não? Por quê? Porque eu tinha medo. Então, em vez de procurar as autoridades competentes, a senhora escolheu cometer um crime contra sua própria mãe? Silêncio. É isso? Eu não sabia o que fazer. O juiz suspirou. Olhou para os papéis. Depois para mim. Senhora Helena, a senhora tem algo a acrescentar? Me levantei. Só uma coisa, meritíssimo. Eu trabalhei a vida inteira para ter aquele apartamento. 42 anos acordando cedo, pegando trânsito, aguentando chefe grosseiro. Quando finalmente consegui me aposentar e ter paz, minha filha me roubou, enquanto eu estava de férias, curtindo a vida que eu construí. Então não, ela não merece piedade. Sentei. O juiz acenou. Muito bem, vou proferir a decisão. Pegou a caneta. Escreveu. 5 minutos de silêncio absoluto. Depois, leu. Defiro o pedido de liminar. A escritura de venda fica suspensa até julgamento final do mérito. O imóvel retorna à posse da autora, Helena Maria Ribeiro, em 48 horas. Os réus Paulo e Cláudia deverão desocupar o imóvel neste prazo, sob pena de despejo coercitivo. Custas pela ré Juliana. Está decidido. Bateu o martelo. Ganhei. O doutor Roberto apertou minha mão. Parabéns, Helena. Olhei para Juliana. Ela estava chorando. O advogado dela tentando consolar. Levantei, peguei minha bolsa e saí, sem olhar para trás. Quarta-feira, 12 de fevereiro, 3 da tarde, eu voltei para o meu apartamento.
48 horas depois da decisão do juiz, como mandava a liminar. O Paulo e a Cláudia já tinham saído. Deixaram as chaves na portaria com o seu Valdomiro. Dona Helena, ele me cumprimentou, sorriso aliviado. Que bom ter a senhora de volta. Obrigada, seu Valdomiro. Peguei as chaves, subi para o 15º andar. Coloquei a chave na fechadura. Girei. A porta abriu. Entrei. E parei. O apartamento estava vazio. Não completamente. Os móveis fixos estavam lá. Armários de cozinha, box do banheiro, essas coisas. Mas o resto, sofá, mesa, cama, TV, quadros, tudo que era móvel, sumiu. O Paulo e a Cláudia levaram tudo. Liguei para o Dr. Roberto. Roberto, eles levaram todos os móveis. Eles podem. Tecnicamente, eles compraram o apartamento mobiliado. Então, os móveis são deles até a sentença final. Mas eu não tenho nada aqui. Eu sei. Você vai ter que mobiliar de novo, ou esperar a sentença final. Desliguei. Olhei em volta. Apartamento de 280 metros quadrados. Vazio. Eco quando eu andava. Frio. Sentei no chão da sala. Encostei na parede. E ri. Ri porque era tão absurdo que só rindo mesmo. Eu tinha voltado para o meu apartamento, mas estava vazio. Como minha vida. Passei a primeira noite ali no chão mesmo. Colchão inflável que comprei no caminho, 180. Sem TV, sem mesa, sem nada. Só eu e o eco. Quinta-feira, 13 de fevereiro, comecei a mobiliar de novo. Fui numa loja de móveis usados. Comprei. Sofá de 2 lugares, 800 reais, mesa de jantar pequena, 4 cadeiras, 450, cama de casal simples, 650, guarda-roupa básico, 520 reais, geladeira, usada, 1.200 reais, fogão, 680, micro-ondas, 240, TV 42 polegadas, usada, 890, total, 5.430, longe dos móveis que eu tinha antes. Mas dava pro gasto. Entreguei endereço, pagamento à vista. Entrega amanhã, das 14 horas às 18 horas. Sexta-feira, 14 de fevereiro, os móveis chegaram. Passei o dia organizando. Montando cama, arrumando guarda-roupa, ligando geladeira. Era estranho. O apartamento era o mesmo. As paredes eram as mesmas, mas parecia violado, diferente. Como se a presença de estranhos ali tivesse mudado a energia do lugar. Sábado, 15 de fevereiro, fui ver meus netos de novo. Mesma rotina. Parque Ibirapuera, 10 da manhã. Mas dessa vez, quando cheguei, tinha alguém além do Marcelo. A Juliana. Ela estava ali, parada ao lado dele, braços cruzados, olhando para mim com aquela cara de desafio. Respirei fundo. Me aproximei. Juliana. Mãe. As crianças correram para mim antes que a tensão ficasse pior. Vovó! Vovó! Peguei elas no colo, beijei, mas não tirei os olhos da Juliana. Não sabia que você ia vir, falei. São minhas filhas, eu vou onde eu quiser. Tudo bem, mas o combinado era 2 horas com elas, sem interferência. Eu não vou interferir, só vou ficar observando. Ótimo, ia ser divertido. Passei as 2 horas com as crianças, mas o tempo todo sentindo o olhar da Juliana queimando minhas costas. Compramos pipoca, 8, andamos de bicicleta, aluguel 25. Sentamos na grama. A Luísa perguntou: Vovó, você voltou para casa grande? Voltei, meu amor. Podemos ir lá? Olhei para Juliana, que estava-se a uns 10 metros, fingindo mexer no celular, mas claramente escutando. Podem, mas tem que combinar com sua mãe antes. 12:00, hora de ir embora. As crianças correram para Juliana. Ela abraçou, beijou, olhou para mim. Mãe, a gente precisa conversar. Não temos nada para conversar. Temos sim, sobre o julgamento. O que tem? Eu quero fazer um acordo. Não. Mãe, escuta. Se isso for para júri, eu posso pegar até 12 anos de prisão. Minhas filhas vão crescer sem mãe. Devia ter pensado nisso antes de me roubar. Eu não roubei. Eu peguei emprestado. Gente começou a olhar. A Juliana percebeu. Abaixou o tom. Olha, eu sei que eu errei. Eu sei.
Mas eu tô disposta a pagar de volta. Tudo. O apartamento, a poupança, tudo. Só não me bota na cadeia. Por favor. Olhei para ela. Minha filha. 36 anos. Olhos vermelhos, cara de quem não dormia direito fazia dias. E senti... nada. Juliana, você falsificou minha assinatura. Vendeu minha casa. Roubou a poupança dos seus filhos. Fez tudo pelas minhas costas enquanto eu tava de férias. E agora quer que eu retire a queixa porque você tá com medinho de cadeia? Não é medinho. Eu tenho filhas pequenas. Eu também tinha uma filha pequena e criei ela sozinha depois que o pai dela morreu, trabalhando 3 empregos. Você acha que foi fácil? Mas eu nunca roubei ninguém. Eu não sou você. Claramente. Ela começou a chorar. Por que você está sendo tão cruel? Eu sou sua filha. E exatamente por isso dói mais. Porque eu te criei melhor que isso. Eu te ensinei valores. E você cagou pra tudo. Eu tava desesperada. Todo mundo fica desesperado em algum momento da vida, Juliana. A diferença é que a maioria das pessoas não comete crime. Virei as costas. Mãe, espera. Não esperei. Fui embora. E você? Você também já teve que ser dura com alguém que você ama porque era a coisa certa a fazer? E mesmo assim, sentiu vontade de voltar e abraçar? Segunda-feira, 17 de fevereiro, uma semana antes do julgamento, o Dr. Roberto me chamou para o último ensaio. Helena, você vai ser chamada para depor. A acusação vai te fazer perguntas, a defesa também. Você precisa estar preparada. Preparada como? A defesa vai tentar te desestabilizar emocionalmente, vai falar das suas netas, vai dizer que você está destruindo uma família. Você não pode fraquejar. Não vou fraquejar. Tem certeza? Olhei para ele. Certeza absoluta. Terça-feira, 18 de fevereiro, fui fazer compras. Precisava de roupa adequada para o tribunal. Comprei. Terno social feminino, brechó, 180 reais. Sapato fechado preto, 120. Bolsa discreta, 85 total. 385 não era chique, mas era respeitoso. Quarta-feira, 19 de fevereiro, recebi uma mensagem da Juliana, de um número novo. Ela devia ter comprado um chip. Mãe, pelo amor de Deus, me atende. Eu tô implorando. Não faz isso comigo. Bloqueei. Quinta-feira, 20 de fevereiro, o Marcelo me ligou. Helena, a Juliana tá em pânico. Ela não tá comendo, não tá dormindo. Tá tendo crise de ansiedade. As meninas tão assustadas. Não é problema meu. Como não é problema seu? Ela é sua filha. Era. Não é mais. Helena, pelo amor de Deus, você vai destruir essa família. Eu não destruí nada. A Juliana e você destruíram. Eu só tô fazendo a minha parte de não deixar passar. Você é uma velha amargurada. Por isso o seu marido morreu e te deixou sozinha. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Repete, falei, voz baixa. Você é uma... Não. A parte do meu marido. Repete. Silêncio. É isso que você acha? Que o Fernando morreu porque eu sou amargurada? Eu não quis dizer. Quis sim. E sabe de uma coisa, Marcelo? Você tá certo. Eu sou amargurada. Sabe por quê? Porque eu gastei anos da minha vida ajudando vocês. Anos. E vocês me roubaram. Então sim, tô amargurada. E com muito direito. Desliguei. E chorei. Porque aquilo doeu. O Fernando morreu fazia 4 anos. Câncer de pulmão. Fumou a vida inteira. Parou tarde demais. Eu cuidei dele até o último dia. Vi ele definhar. Vi ele sofrer. E no final, segurei a mão dele enquanto ele se foi. E agora o Marcelo usava isso contra mim? Fui no banheiro. Lavei o rosto. Olhei no espelho. 72 anos. Cabelo grisalho, rugas, olheiras. Mas firme. Ainda firme. Sexta-feira, 21 de fevereiro. Fui na igreja de novo. Acendi uma vela. Pro Fernando. Amor, falei baixinho, olhando para a chama. Eu tô fazendo a coisa certa, né? Me diz que eu tô fazendo a coisa certa. A chama tremeu. Não era resposta. Era vento.
Mas eu quis acreditar que era ele dizendo: "Você tá, Chica, segue em frente." Sábado, 22 de fevereiro, não vi meus netos. O Marcelo cancelou. "Elas não querem ver você." Menti. As crianças não decidiram isso. Ele e a Juliana decidiram por elas. Mas tudo bem, era a arma deles. Usar as crianças contra mim. Não ia funcionar. Domingo, 23 de fevereiro, véspera do julgamento, passei o dia sozinha. Revisei meus documentos, reli o processo. Preparei mentalmente o que ia dizer. Não dormi direito. Acordei 4 da manhã, suando, coração acelerado. Sonhei com a Juliana criança. Com 4 anos, cabelo em Maria Chiquinha, sorriso banguela, pulando na minha cama numa manhã de domingo. "Mãe! Mãe! Acorda! Vamos tomar café!" E eu acordava, cansada do plantão da noite anterior, mas sorria. Pegava ela no colo. Fazia panqueca, que era a comida favorita dela. Onde foi que aquela menina se perdeu? Segunda-feira, 24 de fevereiro, 9 da manhã, Fórum Criminal da Barra Funda. Sala de audiências lotada. Eu e o Dr. Roberto de um lado, a Juliana, o Marcelo e o Dr. Henrique do outro. O Paulo e a Cláudia, testemunhas, na fileira do fundo. Juiz Dr. Fernando Alvarenga, uns 55 anos, toga preta, olhar sério. Promotora Dra. Angélica Freitas, 40 e poucos, cabelo preso, expressão determinada. "Bom dia. Vamos iniciar a audiência de instrução e julgamento do processo criminal número 004578221.2 e 25.8.26, contos 01. Autora: Helena Maria Ribeiro. Ré: Juliana Ribeiro Campos. Acusação: falsidade ideológica, estelionato, apropriação indébita qualificada e crime contra o idoso. Ele olhou para Juliana. "A ré está ciente das acusações?" "Sim, meritíssimo." O Dr. Henrique respondeu. "Muito bem. Vamos aos depoimentos. Chamo a primeira testemunha, Helena Maria Ribeiro." Me levantei. Fui até a frente. Mão direita levantada. "A senhora jura dizer a verdade, sob pena da lei?" "Juro." Sentei na cadeira de frente para o juiz. A promotora começou. "Dona Helena, pode nos contar, com suas palavras, o que aconteceu?" E eu contei. Tudo. As férias, o retorno, a biometria que não funcionava, o casal estranho, a ligação para Juliana, a descoberta da procuração falsa, a poupança roubada, as dívidas do Marcelo. Levou 40 minutos. Quando terminei, a doutora Angélica perguntou: "E como a senhora se sentiu quando descobriu o que sua filha havia feito?" "Traída, humilhada e despedaçada. Porque não foi só sobre dinheiro ou patrimônio. Foi sobre confiança. Eu confiei nela. Dei a ela uma procuração porque eu confiei que ela ia usar só em emergência real. E ela virou essa confiança contra mim. Obrigada, dona Helena. Foi a vez da defesa." O doutor Henrique se levantou. Olhar de quem ia atacar. "Dona Helena, a senhora tem netos, correto?" "Tenho. 2 meninas. Luísa e Pedro." "Pedro é menino." "Perdão, 2 crianças. E a senhora ama eles?" "Amo." "E a senhora não acha que, ao processar a mãe deles, está prejudicando essas crianças?" Olhei para ele. "O senhor está me perguntando se eu sou responsável pelo sofrimento delas? Estou perguntando se a senhora não se sente culpada." "Não. Quem deveria se sentir culpada é a mãe deles, que cometeu um crime. Mas a senhora não acha que está sendo vingativa? Afinal, sua filha agiu por desespero, não por maldade. Desespero não justifica crime. Mas a senhora não poderia ter resolvido isso em família, sem envolver a justiça?" Me inclinei para frente. "Doutor Henrique, me diz uma coisa. Se alguém roubasse a casa do senhor, falsificasse sua assinatura, pegasse suas economias, o senhor ia resolver em família? Ou ia na polícia?" Ele hesitou. "Mas é diferente." "Não é diferente. Crime é crime. Não importa quem comete." "Mas a senhora não acha que, como mãe, deveria ser mais compassiva?" Ri. Não dava para evitar. Compassiva? Eu fui compassiva a vida inteira.
Paguei escola, faculdade, casamento, ajudei financeiramente dezenas de vezes. E sabe o que eu ganhei? Uma facada nas costas. Então não, doutor. Acabou a compaixão. O doutor Henrique tentou mais algumas perguntas, mas eu não cedi. Depois foi a vez da Juliana depor. Ela se levantou. Foi para frente, mão tremendo quando jurou dizer a verdade. Sentou. A promotora começou. Senhora Juliana, a senhora confessa ter vendido o apartamento da sua mãe sem autorização dela? Eu tinha uma procuração falsa, o laudo grafotécnico comprovou. Eu não sabia que era falsa. A senhora forjou a assinatura, nós temos provas. Compra de papel carbono, treinamento da assinatura. A Juliana começou a chorar. Eu não queria, eu estava desesperada. Meu marido devia dinheiro para gente perigosa. Eles iam matar a gente. E a senhora procurou a polícia? Não. Por quê? Porque eu tinha medo. Então, em vez de procurar ajuda legal, a senhora preferiu cometer um crime contra a própria mãe. Uma senhora de 72 anos. Isso é correto? A Juliana soluçava agora. Eu não pensei direito. Eu só queria salvar minha família. À custa da sua mãe. Ela não respondeu. A promotora continuou. E a poupança? Os 180 mil reais que eram para a educação das suas filhas? Por que pegou? Eu precisava... Para quê? Para pagar as dívidas? Do seu marido, não suas. Mas ele é meu marido. A dívida dele é minha também. E o apartamento? Porque vendeu por 2.100 mil reais, quando valia 3.800 mil. Eu precisava de dinheiro rápido. Então sacrificou o patrimônio da sua mãe por urgência sua. Silêncio. Depois foi a vez da defesa tentar salvar. O doutor. Henrique fez perguntas tentando mostrar a Juliana como vítima, mulher desesperada, mãe protetora, coagida pelas circunstâncias. Não colou. O juiz interrompeu. Doutor Henrique, eu já ouvi o suficiente. Tem mais testemunhas? Não, meritíssimo. Então vamos aos debates finais. A promotora falou primeiro. 15 minutos resumindo o caso, as provas, a gravidade. Depois o doutor Henrique. Outros 15 minutos tentando minimizar, pedir clemência. O juiz acenou. Vou me retirar para deliberar. Aguardem. Ele saiu. Ficamos ali, esperando. 30 minutos de silêncio pesado. A Juliana chorando baixinho. O Marcelo segurando a mão dela. Eu, imóvel, olhando para frente. O juiz voltou. Sentou. Pegou os papéis. Começou a ler. Após a análise detalhada dos autos, testemunhos e provas apresentadas, verifico que 1. A assinatura da procuração é comprovadamente falsa, conforme laudo pericial. 2. A ré agiu com premeditação, conforme evidenciado pela compra de materiais específicos para falsificação. 3. A ré causou dano material e moral à vítima, uma senhora de 72 anos, em clara violação ao Estatuto do Idoso. 4. Não há atenuantes que justifiquem a conduta da ré. Desespero financeiro. Não é justificativa legal para crime. Portanto, julgo procedente a ação e condeno a ré, Juliana Ribeiro Campos, por falsidade ideológica, 2 anos de reclusão, estelionato, 3 anos de reclusão, apropriação indébita, 2 anos de reclusão, qualificadora, crime contra idoso. Aumento de 1/3, pena total. 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. Além disso, a ré deverá devolver 180 mil reais à vítima, corrigidos, em conta bloqueada para as netas. Pagar indenização por danos morais no valor de 150 mil reais. Arcar com as custas processuais. A prisão será cumprida imediatamente. Oficiais, façam a detenção. 2 policiais se aproximaram da Juliana. Ela gritou. Não, por favor, minhas filhas! Eles colocaram algemas. O Marcelo tentou segurar ela. Juliana! Os policiais o afastaram. A Juliana olhou para mim. Olhar de puro ódio.
Eu te odeio. Você destruiu minha vida. Eu te odeio. Os policiais a levaram para fora, o grito dela ecoando no corredor. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu te odeio. Até sumir. Silêncio. O juiz olhou para mim. Senhora Helena, está tudo bem? Assenti. Não conseguia falar. Saí do tribunal, pernas bambas. Do lado de fora, o Dr. Roberto me esperava. Helena, eu preciso ir para casa. Quer que eu leve? Não, eu quero ficar sozinha. Peguei um táxi. 42 dollars até o apartamento. Subi, entrei, tranquei a porta e desmoronei. Caí no chão da sala. Chorei. Chorei como não chorava fazia anos, porque acabou. Tinha acabado. Justiça foi feita. Mas a que custo? 6 meses depois. Agosto de 2025. Acordei às 7 da manhã. Sem despertador. Meu corpo já tinha se acostumado. Levantei. Fui até a janela da suíte. Abri as cortinas. Lá fora, o parque. Verde, tranquilo, silencioso naquele horário. Alguns corredores já fazendo a volta matinal. Meu apartamento, minha vista, minha paz. Fui fazer café. Nos últimos 6 meses, muita coisa mudou. Depois do julgamento, fiquei 2 semanas praticamente trancada no apartamento. Saía só para comprar comida, remédio, essas coisas básicas. Não atendia telefone. Não via ninguém. Só eu e o silêncio. Foi a dona Carmen, vizinha do 1401, que me tirou daquele buraco. Bateu na minha porta numa terça-feira de manhã, início de março. Helena, querida, tô te vendo entrar e sair só escondida. Vem tomar um café comigo, sem compromisso. Fui. Por quê? Porque eu precisava de companhia humana. A gente tomou café. Ela não perguntou nada sobre o processo, sobre a Juliana, sobre nada. Só conversou sobre amenidades. O tempo, as plantas dela, a receita nova que tinha testado. Foi... bom. Comecei a ir lá toda semana. Terças e quintas, 10 da manhã. Virou rotina. Em abril, a dona Carmen me chamou para o grupo de alongamento dela. Vem, Helena, faz bem para o corpo e para a cabeça. Fui. Segunda, quarta e sexta, 8 da manhã, no salão de festas do prédio. 10 senhoras, instrutor pago pelo condomínio, aula gratuita. Comecei a conhecer gente. A dona Beatriz, a dona Silvia, o seu Mário do 1203. Gente que não me julgava. Que não perguntava, como você conseguiu fazer isso com sua própria filha? Só gente vivendo. Em maio, voltei a trabalhar. Não no escritório, eu estava aposentada. Mas como consultora jurídica voluntária numa ONG de apoio a idosos vítimas de abuso financeiro. 2 vezes por semana, terça e quinta à tarde, eu ia até a sede da ONG no centro. Atendia pessoas que passaram pelo que eu passei. Filhos roubando, netos manipulando, cônjuges desviando, e eu ajudava. Com orientação legal, documentação, encaminhamento para advogados. Era doloroso. Cada história me lembrava da minha, mas ao mesmo tempo era libertador, porque eu podia fazer diferença. Em junho, o Paulo e a Cláudia, o casal que tinha comprado meu apartamento, ganharam o processo contra a Juliana. A juíza mandou penhorar os bens dela para devolver os 2.100 reais. Mas a Juliana não tinha bens. Nada. O carro tinha sido apreendido para pagar outras dívidas. O apartamento alugado tinha sido despejado. Os móveis, vendidos. Restou 87.000 reais numa conta poupança antiga. O Paulo e a Cláudia pegaram isso e desistiram do resto. Não vale a pena continuar brigando, me disseram. A gente vai tocar a vida. Eles compraram um apartamento menor, 2 quartos, periferia. 420.000 reais, financiado. Perderam muito, mas seguiram. E eu? Eu segui também. Mobilizei o apartamento aos poucos. Comprei móveis novos, mas simples, sem luxo, sem exagero. Gastei 38 dólares. 0 no total em 6 meses. Meu saldo bancário agora, agosto de 2025, 189.100. Menos que antes, mas suficiente. Sobre a Juliana, ela cumpria pena no presídio feminino de Santana. Regime fechado. Eu não visitei, nem uma vez, mas o Marcelo me ligava, todo mês, sempre do mesmo número.
Helena, a Juliana quer falar com você. Não. Por favor, ela tá arrependida. Ótimo, que ela carregue esse arrependimento. As meninas perguntam por ela todo dia. Elas não entendem por que a mãe sumiu. Explica para elas. Como? Como eu explico para uma criança de 3 anos que a mãe tá presa? Do jeito que der, não é problema meu. E desligava. Era cruel? Era. Mas eu não conseguia sentir pena. Não ainda. Sobre meus netos. Continuei vendo eles. Todo sábado. Mas agora no meu apartamento, não mais no parque. O Marcelo trazia, ficava 1 hora, buscava. A Luísa e o Pedro adoravam ir lá. Eu comprei brinquedos, jogos, livros, fazia bolo, pipoca, lanche. Era bom ter eles ali. Ouvir risada de criança de novo, mas ao mesmo tempo tinha uma dor. Porque toda vez que eu olhava para eles, eu via a Juliana. Os olhos da Luísa eram iguais aos dela. O jeito teimoso do Pedro, igualzinho. E dói. Porque eu amava meus netos, mas eles eram filhos dela. E como separar isso? Em julho, a Luísa perguntou: Vovó, onde está minha mãe? Eu estava preparada. Tinha ensaiado a resposta com a terapeuta. Sim, eu comecei terapia em abril. R$ 280 por sessão, toda quarta. Sua mãe fez uma coisa errada. E quando a gente faz coisa errada, tem consequência. Então ela tá num lugar onde ela precisa ficar por um tempo. Que lugar? Um lugar longe. Ela volta? Volta, mas vai demorar. Quanto? Calculei. 9 anos e 4 meses. Com boa conduta, sairia em 6 anos. Bastante tempo. Você tá brava com ela? Respirei fundo. Tô. Muito brava. Por quê? Porque ela me machucou. Ela bateu em você? Não, mas machucou de outro jeito. A Luísa ficou pensativa. Depois, eu também fico brava com ela às vezes, quando ela grita comigo. E você perdoa depois? Sim. Por quê? Porque ela é minha mãe. Olhei para aquela criança de 3 anos me dando lição de perdão. Você é esperta, sabia? Ela sorriu e voltou a brincar. Mas aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Porque ela é minha mãe. E você? Como você decide perdoar alguém que te machucou profundamente? Existe um momento certo? Ou é só quando o coração cansa de doer? No final de julho, recebi uma carta. Da Juliana, manuscrita, papel simples, letra trêmula. Abri, li. Mãe, faz 6 meses que estou aqui. 6 meses olhando para o teto de concreto do meu cubículo, dormindo em beliche de metal, comendo comida fria em bandeja de plástico. E a cada dia eu penso, eu mereço estar aqui, porque o que eu fiz foi horrível. Eu sei que desculpas não mudam nada. Sei que arrependimento é palavra fácil de escrever, mas eu preciso que a senhora saiba, eu realmente me arrependo. Todo dia. A terapia obrigatória aqui, sim, tem terapia, me fez entender coisas que eu não queria ver. Eu usei a senhora, mãe. Usei a vida inteira. Quando eu pedia dinheiro e a senhora dava, eu não via como ajuda. Via como direito. Como se a senhora devesse porque era minha mãe. Quando eu casei com o Marcelo e a senhora disse que ele não prestava, eu fiquei furiosa. Não porque a senhora estava errada, mas porque a senhora estava certa. E eu não queria admitir. Quando ele começou a me afundar em dívida, eu sabia que devia terminar. Mas não tive coragem. E em vez de encarar o problema, eu, jogador, para a senhora. E agora eu perdi tudo. Perdi você, perdi minha casa, perdi meus filhos. Eles me visitam 1 vez por mês, mas é diferente, né? Perdi minha liberdade. E a pior parte, eu fui quem causou isso. Não foi você, não foi o juiz, não foi o sistema. Fui eu. E isso é a parte mais difícil de aceitar. Mas estou aceitando. E estou mudando. Devagar, muito devagar. Mas estou. Faço terapia 2 vezes por semana. Estudo à distância. Comecei uma pós em Direito da Família pelo EAD da faculdade. Trabalho na biblioteca da penitenciária. Não bebo, não brigo. Sigo as regras. Porque eu quero mudar.
Quero sair daqui e ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor. E quem sabe, talvez, uma filha melhor. Não estou pedindo perdão. Ainda não. Porque sei que não mereço. Só queria que a senhora soubesse. Eu entendi. Entendi por que a senhora fez o que fez. E obrigada. Obrigada por não me deixar sair ilesa. Obrigada por me ensinar que ações têm consequências. Obrigada por me amar o suficiente para me punir. Com carinho, se ainda posso usar essa palavra, Juliana. Li 3 vezes. Sentei na poltrona da sala e chorei. Porque pela primeira vez em 6 meses, eu senti algo por ela. Não era perdão, ainda não. Era esperança. Esperança de que talvez, só talvez, minha filha ainda estivesse lá dentro. Guardei a carta, numa pasta. A mesma pasta onde guardei os comprovantes do processo. Não respondi. Ainda não estava pronta. Mas guardei. E isso já era alguma coisa. No sábado seguinte, 2 de agosto, quando o Marcelo trouxe as crianças, ele me chamou no canto. Helena, posso falar com você 1 minuto? Pode. A gente foi para a varanda enquanto as crianças brincavam na sala. Eu queria te pedir desculpas. Por tudo. Pelo que eu disse naquele dia. Sobre o Fernando. Sobre você ser amargurada. Foi horrível da minha parte. Olhei para ele. 6 meses depois, ele estava diferente. Magro, barba feita, olheiras menores. E por que tá se desculpando agora? Porque eu fiz terapia também. E percebi que eu sou um merda. Quase ri. Pelo menos você admite. E eu queria que você soubesse. Eu não vou te encher mais o saco pedindo para tirar a Juliana de lá. Ela tá lá porque merece. Eu sei disso agora. E as dívidas? Zerei. Entrei em acordo com os agiotas. Tô pagando $3.800 por mês. Vou levar anos, mas vou pagar. E as apostas? Parei, completamente. Apaguei todos os apps, bloqueei todos os sites. Entrei nos jogadores anônimos. Vou nas reuniões toda terça. E as meninas? Tão comigo, tempo integral. Aprendi a cozinhar, lavar roupa, pentear cabelo. Não sou o melhor pai do mundo, mas tô tentando. Acenou. E você? Como tá? Tô reconstruindo. Devagar. Mas tô. Olhamos pro horizonte. Silêncio. Depois ele perguntou. Você acha que um dia você vai perdoar ela? Pensei. Não sei, talvez, mas vai levar tempo. Muito tempo. Entendo. Mas, Marcelo, perdoar não significa esquecer. Não significa que vai voltar a ser como antes. Porque não vai. Nunca vai. Eu sei. Mas se um dia eu perdoar, vai ser com limites, com regras, com vigilância, entendeu? Entendi. Voltamos para a sala. As crianças estavam desenhando. Vovó, olha o que eu fiz. A Luísa mostrou um desenho. 4 palitinhos. Somos eu, o Pedro, você e a mamãe. Peguei o desenho. Olhei. 4 palitinhos de mãos dadas. Tá lindo, meu amor. Posso levar para mostrar para a mamãe? Pode. Ela guardou com cuidado na mochila. E eu pensei, essas crianças ainda acreditam que a gente pode voltar a ficar de mãos dadas. Será que pode? Setembro de 2025, 1 ano depois do início de tudo. Sentei na varanda do apartamento, café quente na mão, sol nascendo. Fiz um balanço. Financeiro, saldo atual, $189.100. Apartamento, recuperado e quitado. Valor de mercado, $3.800. 000. Dívidas, 0 emocional. Terapia, em andamento progredindo. Amizades reconstruídas. Dona Carmen, pessoal do alongamento, ONG. Família, complicado. Relação com netos, boa, com Juliana. Em pausa, com Marcelo neutra. Saúde, física, melhor que há 1 ano. Alongamento 3 de semana, caminhadas diárias. Mental, estável, terapia ajudando, antidepressivo leve quando necessário. Propósito, trabalho voluntário na ONG. 2 cis semana, leitura retomada. 3 livros, mês. Vida social, moderada mas presente. Não, era perfeito, mas era meu. E era digno.
Em outubro, 7 meses depois da prisão, a Juliana me mandou outra carta, mais curta dessa vez. Mãe, tenho uma audiência de progressão de regime em dezembro. Se der certo, passo para o semiaberto. Posso sair de dia para trabalhar e estudar. Não estou pedindo nada, só queria que soubesse. Continuo tentando ser melhor. Todo dia. J. Guardei. Com a outra. E pela primeira vez, pensei em responder. Mas ainda não. Ainda não. Em novembro, fui visitar a ONG num dia diferente. Quinta de manhã. Quando cheguei, tinha uma senhora na sala de espera. Uns 75 anos, magra, olhos vermelhos. A coordenadora me chamou. Helena, essa é a dona Irene. Filha dela limpou a conta bancária dela. 240 mil reais. Tudo que ela tinha. Sentei com a dona Irene. Ouvi a história dela, tão parecida com a minha. No final, ela perguntou: a senhora acha que eu tô errada? De processar minha própria filha? Segurei a mão dela. Não, você não tá errada. Você tá se protegendo. E isso não te faz má pessoa, te faz forte. Ela chorou. Mas e se eu me arrepender depois? Se arrepender, a gente lida, mas pelo menos você vai saber que não deixou barato, que você se defendeu. Ajudei ela com a documentação. Orientei sobre os passos legais. Indiquei advogado. E quando ela foi embora, mais calma, mais firme, eu senti paz. Porque era isso. Eu tinha transformado minha dor em propósito. Dezembro de 2025. 1 ano e 1 mês depois do início de tudo. Natal. Passei com os netos. O Marcelo trouxe eles na manhã do dia 25. A gente almoçou junto. Peru? Sim, eu aprendi a fazer. 186 o peru. Farofa, arroz, salada. As crianças abriram os presentes. Boneca para Luísa, 180 reais. Lego pro Pedro, 240. Eles riram, brincaram, bagunçaram meu apartamento recém-arrumado. E eu amei cada segundo. Às 6 da tarde, o Marcelo foi buscar. Tchau, vovó, eles acenaram. Tchau, meus amores. Ano novo a gente se vê de novo. Eles foram embora. E eu fiquei sozinha. Mas não solitária. Porque solidão e solitude são diferentes, né? Solidão é ausência forçada. Solitude é paz escolhida. E eu tinha escolhido minha paz. Janeiro de 2026. A Juliana conseguiu progressão de regime. Semi-aberto. O Marcelo me contou. Ela pode sair de dia, vai trabalhar num escritório de advocacia, programa de ressocialização. Que bom para ela. Helena, ela quer te ver. Respirei fundo. Ainda não. Mas ela mudou, de verdade. Tá diferente. Mais humilde, mais consciente. Que bom. Mas ainda não tô pronta. Quando você vai tá? Não sei, mas quando tiver, eu procuro ela. Não o contrário. Ele entendeu. Fevereiro de 2026. 14 meses depois do início de tudo. Eu tava na varanda, lendo um livro, café ao lado, quando o celular tocou, número desconhecido. Atendi. Alô? Mãe? A voz da Juliana, trêmula. Meu coração acelerou. Juliana. Eu não deveria estar ligando. O Marcelo disse que a senhora não quer falar comigo, mas eu precisava ouvir sua voz. Só uma vez. Fiquei em silêncio. Mãe, eu sei que não mereço perdão. Sei que talvez a senhora nunca me perdoe. E eu entendo. Mas eu queria que soubesse. Eu mudei. De verdade. Não é teatro. Não é manipulação. É real. Ainda em silêncio. Eu tô trabalhando, pagando minhas contas, cuidando das meninas nos fins de semana, fazendo terapia. E todo dia, eu olho no espelho e lembro. Eu fiz aquilo e nunca vou esquecer. Respiração dela ofegante. Eu não tô ligando para pedir nada, só para dizer obrigada. Obrigada por não ter desistido de mim mesmo quando eu desisti de você. Vai desligar. Espera, falei. Silêncio do outro lado. Juliana, eu recebi suas cartas. Recebeu? Sim, e eu guardei. Ouvi um soluço. Eu não tô pronta para te perdoar. Ainda não. Mas talvez um dia.
Se você continuar mostrando que mudou, de verdade. Vou mostrar. Eu juro que vou. E Juliana, se um dia eu perdoar, não vai ser como antes. Vai ser diferente, com limites, com regras, com cuidado. Eu aceito. Qualquer coisa, qualquer limite. Então a gente pode tentar. Devagar, muito devagar. Obrigada, mãe. Obrigada. Mas, Juliana, se você escorregar, se voltar aos velhos hábitos, se me magoar de novo, acaba. Eu sei. E não vou escorregar. Prometo. Promessas são fáceis. Eu sei, mas vou provar, com atos, não com palavras. Assenti, mesmo ela não vendo. Tchau, Juliana. Tchau, mãe. Desliguei. E chorei. Mas dessa vez era diferente. Não era dor. Era esperança. Abril de 2026. 17 meses depois do início de tudo. Encontrei com a Juliana. Presencialmente. Pela primeira vez desde o julgamento. Num café neutro. Não na minha casa, não na dela. Ela chegou pontual. Magra, cabelo preso, roupa simples. Sentou na minha frente. Oi, mãe. Oi. A gente ficou em silêncio por um tempo. Depois, ela começou. Eu trouxe uma coisa para você. Tirou um envelope da bolsa. Colocou na mesa. Abri. Dentro, 8 mil reais em dinheiro. É a primeira parcela. Dos 180 mil reais que eu roubei. Vou pagar 2 mil reais por mês. Vai levar 7 anos e meio. Mas vou pagar. Cada centavo. Olhei para o dinheiro. Depois para ela. Juliana, você ganha quanto agora? 3.200 reais por mês. E tira 2 mil reais disso para me pagar? Sim. Como você vive? O Marcelo me ajuda. E eu? Eu corto supérfluos. Não saio. Não compro roupa. Só o essencial. E as meninas? Elas estão bem? Tem comida, roupa, escola. O resto fica para depois. Peguei o envelope. Estendi de volta. Não quero. Ela piscou. Como assim? Pega esse dinheiro e abre uma conta poupança para os seus filhos, para os estudos deles, para os sonhos deles. E quando eles completarem 18 anos, você conta para eles. Conta tudo. O que você fez. Como pagou. E deixa eles decidirem o que fazer com esse dinheiro. Mas, mãe, Juliana, eu não preciso desses 2 mil reais por mês. Mas suas filhas precisam de uma mãe que prioriza o futuro delas. Ela pegou o envelope de volta, chorando. Obrigada. E Juliana, se você realmente quer fazer as pazes comigo, continua melhorando. Continua sendo essa pessoa nova. E talvez em alguns anos, a gente volte a ser mãe e filha. Alguns anos? Ou talvez nunca. Ainda não sei. Mas o que eu sei é, eu tô disposta a tentar, se você tiver. Estou. Eu juro que estou. Tomamos café. Conversamos sobre amenidades. As crianças, o trabalho dela, meu voluntariado. Não foi como antes. Tinha uma distância, um cuidado. Mas era um começo. Setembro de 2026. 2 anos depois do início de tudo. Sentei na varanda. Mesma poltrona. Mesmo café. Olhei para a cidade lá embaixo. E pensei, valeu a pena? Todo o sofrimento. Todo o processo. Todo o distanciamento. Valeu? A resposta é sim, porque eu aprendi. Aprendi que família não é desculpa para abuso. Aprendi que perdão não é obrigação. Aprendi que eu posso amar alguém e ainda assim manter distância. Aprendi que justiça não é vingança. E aprendi que recomeçar, mesmo aos 72 anos, é possível. Hoje, setembro de 2026, minha vida é assim, financeiramente estável. 210 mil reais na poupança, recuperei um pouco com economia. Emocionalmente equilibrada. Terapia toda semana ainda, mas já não choro mais em todas as sessões. Socialmente ativa, tenho amigas, tenho rotina, tenho propósito, familiarmente complicada, mas honesta. Vejo meus netos toda semana. Vejo a Juliana uma vez por mês, sempre em público, sempre com tempo limitado. Mas vejo. E aos poucos a gente está reconstruindo. Não vai ser como era. Nunca vai. Mas talvez seja algo novo.
algo com base em respeito, não em obrigação, em limites, não em exploração, em verdade, não em aparências. E sabe de uma coisa? Isso eu aceito. Obrigada por chegar até o fim da minha história. Se você também passou por algo parecido, traição familiar, abuso financeiro, manipulação, me conta nos comentários de onde você está lendo. Quero saber que a gente não está sozinha, que é possível sobreviver, que é possível reconstruir e que nunca é tarde para defender sua dignidade. Um abraço de quem aprendeu que ser forte às vezes é dizer não, mesmo quando dói. Especialmente quando dói. Helena Maria Ribeiro, 74 anos, viúva livre, em paz.